Boa noite a todos e a cada um dos nossos ouvintes. Espero que nos estejam a sintonizar nas melhores condições, como habitualmente, neste Ser Igreja da Rádio Sim, que, como sabem, é um programa da Diocese de Braga, aberto também à Diocese de Viana do Castelo. É um programa que procura dar informação sobre a atualidade da Igreja que está na Diocese de Braga e também na de Viana do Castelo, obviamente. Tudo aquilo que diz respeito à Igreja diz-nos respeito a nós e nós procuramos divulgar, falar um bocadinho sobre esta realidade que é a Igreja que pulsa na nossa Diocese. Uma das áreas importantes da evangelização e da nova evangelização, que anda talvez um pouco esquecida, é a presença da Igreja no mundo rural. Se durante milénios e até há poucas décadas a presença da Igreja no mundo rural era muito visível por muitas atividades, ela foi-se esbatendo e com a descristianização permanente e sistemática a que estão submetidas as populações, esta presença está-se a apagar cada vez mais. Os nossos convidados de hoje são dirigentes, e eu vou pedir que cada um depois se apresente, são dirigentes nacional e local da Diocese de Braga, desta grande instituição que marca a presença de uma forma positiva e assertiva da Igreja no mundo rural, a Ação Católica Rural. Boa noite aos meus convidados. Eu vou pedir aqui à minha convidada da direita que faça o favor de se apresentar. Eu sou a Ângela Almeida, sou Presidente Nacional da ACR. Depois? Eu sou a Cristina Carvalho, faço parte de grupos de base, mas estou aqui porque sou dirigente da equipa diocesana aqui de Braga. The last but not the least, faz favor. Eu sou Tiago Oliveira, também sou dirigente da equipa diocesana de Braga. Então, estão apresentados os nossos convidados para esta conversa desta noite, neste Ser Igreja, e nós vamos, provavelmente, a pergunta que se impõe: o que é a Ação Católica Rural? A Ação Católica Rural é um movimento formado e dirigido por jovens e adultos, abrangendo na sua ação crianças e adolescentes. Dedica-se de uma forma organizada à evangelização e promoção do meio rural, sendo essas ações frutos do nosso método Revisão de Vida, Ver, Julgar e Agir. Deixe-me dizer que esse método da Ação Católica é da minha meninice, eu já sou muito velho, sou quase do século XIV, é muito importante porque também eu fui militante da Ação Católica, da JEC, e nessa altura havia as vogais, a E, a U, a JAC, a JEC, a JIC, a JOC e a JUC, a LAC, a LEC, a LIC, a LOC e a LUC. E depois os Fs de feminino. Isso mesmo. Eram 20 organismos. E de facto a grande novidade da Ação Católica, isto antes do concílio, foi o método de revisão de vida e esses três verbos muito importantes: ver, julgar e agir. E é importante, isto foi um parêntese depois daquilo que disse sobre as linhas gerais da ação da Igreja no mundo rural. Agora, a nível diocesano. Portanto, a nível diocesano temos uma equipa executiva e da Diocese que organiza atividades em conjunto, sempre dando ligação às atividades organizadas pela equipa nacional, e depois também temos as nossas atividades a nível da Diocese e depois também ajudamos e estamos sempre a par das atividades a nível local de cada grupo de base. E a presença na Diocese como é? Nós neste momento estamos espalhados ao longo de toda a Diocese. Neste momento temos 35 grupos na Diocese, que engloba desde pequeninos, adolescentes, jovens e adultos. Estamos espalhados nos vários concelhos, destaco os mais relevantes, que é Amares, Barcelos, Braga, Esposende, Guimarães, Terra de Douro e Vila Nova de Famalicão. Portanto, essa é a vossa presença a nível diocesano. Há arciprestados e há concelhos onde querem lá chegar. Exatamente. Portanto, tem sido um desafio a nível da equipa diocesana o incentivar e o tentar criar novos grupos a nível de base. Quais são as vossas preocupações? Eu fazia a pergunta quer a nível nacional, quer depois a nível mais localizado da Diocese de Braga. Quais são as vossas grandes preocupações? Por um lado, em termos humanos,
isto é, nada do que é humano é alheio à Igreja, não é? O Concílio disse isso, e muito bem. João Paulo II dizia que o caminho da Igreja é o homem, portanto nós não podemos dissociar os aspectos humanos, materiais, económicos, culturais, sociais, dos aspectos espirituais. Não somos uma religião para anjos, não é? Portanto, estamos encarnados e vivemos no mundo. Portanto, a minha pergunta para as duas ou para os três, é esta. Quais são, primeiro, as vossas grandes preocupações a nível nacional e local, a nível humano? Depois passaria à segunda dimensão, isto é, como é que é o vosso intervir, o vosso agir no mundo específico do campo, do mundo rural, que não é o mundo rural de há 50 anos. Sim, completamente diferente. Não, o nosso grande objetivo, sem dúvida, é criar que o mundo rural seja uma comunidade harmoniosa, equilibrada, integralmente desenvolvida, mas que, sobretudo, não perca a sua identidade e os seus valores humanos e culturais. Por isso, um dos nossos grandes objetivos, claramente, é o desenvolvimento e afirmação de valores culturais, a preservação de valores cristãos, a preservação da instituição familiar, portanto, nós, sem dúvida nenhuma, que entendemos que a família é a célula fundamental para que estes valores que se passam de geração em geração, e nós realmente, dos grandes motores, ou a grande característica do nosso movimento é sermos um movimento intergeracional, porque, no fundo, albergamos desde crianças até idosos, o que é uma riqueza muito, muito, muito grande. E, sem dúvida nenhuma, que nós procuramos é, no fundo, abrir as consciências de todos os militantes e todos aqueles que trabalham neste movimento, viver no seu dia-a-dia, individualmente e em grupo, os critérios do Evangelho, que não é nada fácil nos tempos de hoje, e o que nós percebemos é que se trabalhamos em grupo, em equipas, é tudo muito mais simples do que individualmente. Por isso vamos buscar essa força. O nosso intervir no meio rural, de acordo com o método Razão de Vida, e estamos sempre a batalhar na nossa pedagogia, aqui é que está realmente o nosso grande alimento, porque o ver, jogar e agir implica que, ao olhar para a Diga mais devagar esses verbos, porque eles são muito importantes. São muito importantes. Eu acho que no campo da evangelização eles devem estar permanentemente presentes. Ver, julgar e agir. Eles têm que ser ditos pausadamente. Não, porque sem o ver, sem o prescrutar os sinais dos tempos, sem perceber claramente aquilo que está a acontecer à nossa frente, no nosso meio, e sentir que aquilo é nosso, que o problema do outro também é meu problema, e depois sentirmos iluminados pelo Evangelho, pela doutrina social da Igreja, para depois agirmos. E aqui a ação pode ser uma ação individual, há situações em que não pode haver uma ação do grupo direta, mas na maioria dos casos há ação de grupo, e aí podemos definir imensos projetos que se têm feito, muitas vezes pequenos, mas é das pequenas ações concretas que se fazem as grandes obras, é assim que a gente entende. Como é que nascem as grandes árvores? Não é da pequena semente? É bom não esquecer a biologia e a agronomia. Está patente. E por isso é que esta ação, a ação católica, este agir é que faz todo o sentido, não é? Porque é o testemunho, é ligar a fé à vida e pronto, e realmente nós, só tendo estarmos alimentados profundamente na oração, na participação dos sacramentos e depois na formação, que é a palavra-chave, porque nossa informação, sem estudo intensivo, sem do Evangelho, da Bíblia, da doutrina social da Igreja, para depois, com a palavra que hoje se está muito em desuso, que é a palavra esforço, sacrifício, que essa palavra tem que existir aqui, eu tenho que a falar, porque é fundamental, é vital, para depois agirmos, tendo sempre o amor, o serviço, como realmente a base disto tudo. Portanto, isto no fundo, em termos gerais, são estes os nossos grandes objetivos e a forma como nós agimos no meio concreto onde vivemos. Isto é uma redundância. Pois, vou acabar por repetir o que a Ângela disse, mas a nível da nossa diocese, a nível humano, eu lido mais com a parte juvenil, ou seja, os adolescentes e os jovens. A nossa maior preocupação a nível humano é a formação humana. Não tanto a formação académica ou os nossos saberes de cultura, mas muito, isso também é importante, mas muito a formação da própria pessoa, não é? Das minhas qualidades, também ter consciência dos meus defeitos e saber lidar com eles, porque hoje em dia os jovens e os adolescentes
têm demasiadas ocupações, demasiada informação a nível escolar e depois fica de parte o contacto físico com as pessoas. Hoje em dia é telemóveis, é computadores e não há o contacto físico, o contacto direto. E às vezes nota-se grandes dificuldades neles em reagir e saber lidar e as emoções e saber dar conselhos, apoiar. Pronto, a nível rural, temos atividades que fazemos, cada grupo faz as suas atividades, mas também promover que a agricultura também é o mais natural, também vem de Deus, não é? É importante nós estarmos em contacto com a terra, com o nosso meio ambiente. A primeira atividade humana. Exatamente. É a agricultura. Primária. É algo que nos pode libertar fora da pressão do dia-a-dia, da escola, do trabalho, o campo, o rural, o meio ambiente, as árvores, isso pode nos libertar e temos tido muitas boas experiências nesse sentido. Eu acho que nesta dinâmica da ação católica que felizmente a mantém, do ver, do julgar e do agir, porque eu acho que são 3 verbos muito importantes e estes verbos não existem por acaso. Falamos aqui mesmo já várias vezes na escuta e no ver. Eu penso, e dirá-se eu estarei muito errado nesta questão, que de facto nós vemos muitas coisas, estamos intoxicados de imagens, estamos intoxicados de sons, a nossa capacidade depois de julgar, isto é, de avaliar, está fragilizada e consequentemente o nosso agir também está para baixo, porque a perturbação, digamos que a poluição ambiente é muito violenta, não é? É isso? Sim, sem dúvida, e concordo plenamente, e acrescento ainda mais que, e fazer um pequeno reparo, se calhar o julgar, nós somos muito fáceis a julgar, é muito mais fácil criticar e apontar do que fazer o verdadeiro julgamento, e a nossa metodologia sem dúvida que assenta nesses 3 pilares, do ver, do analisar, do estar no terreno, que acho que é um aspecto bastante importante no movimento, e daí a nossa identidade, que é a ação no terreno, e depois interpretar o julgar sobre a palavra de Deus, tentarmos fazer uma análise profunda, sem dúvida, do caso do ato em si, e depois o agir, que é a nossa ação, a nossa missão no terreno, fazermos a solução ou tentarmos dar a solução aos problemas em questão, sem dúvida. De facto são 3 verbos, isto é bom repeti-lo, de facto o ver, o julgar segundo os critérios de Deus, não é? Havia um bispo, meu amigo, que dizia que nós devíamos ler o jornal numa mão e a Bíblia na outra. E quando se fala aqui neste julgar, não é ditar uma sentença sobre a humanidade, mas é avaliarmos-nos, não é? De que modo é que nós estamos a ver e a analisar, a perscrutar os sinais dos tempos de acordo com a nossa fé. Pois é a própria conversão, não é? Porque isto leva nós próprios, quando estamos neste método de razão de vida, o que é mais profundo e mais belo é que nós próprios nos convertemos, porque a grande dificuldade, e como dizia o Tiago, é que a sociedade atual exige, ou melhor, há crítica demasiada a tais sons, imagens sucessivos que não nos permitem muitas vezes analisar profundamente aquela situação. E é muito mais fácil criticar e pôr-nos de lado. Agora, estar no terreno, arregaçar as mangas e sujar as mãos, se for possível, e pôr os pés na lama para ajudar aquele caso que ninguém quer olhar, isso é que é realmente ser um militante da ação católica. É sentir que aquele problema não é só dele, mas é nosso, é meu. E então aí estamos a seguir, no fundo, os critérios do Evangelho, sem dúvida nenhuma. Eu acho que é um bom posicionamento no âmbito da animação cristã da ordem temporal. É uma expressão que eu gosto imenso. De facto, é preciso fazer com que a ordem temporal, o mundo, que seja soprado por este vento de mudança. Falou na conversão. E a conversão é um processo de mudança. Eu já aqui disse neste programa, e os nossos ouvintes recordar-se-ão com certeza, que há um livro notável, não eram nascidos ainda, de 1960 e pouco, do cardeal Danielu, a oração, um problema político, que dizia, uma das frases-chave desse livro é que o cristão é um pagão em conversão permanente. Foi o que acabou de dizer, a conversão permanente. Ninguém nasce convertido,
mas vai-se convertendo. Bem, isto nós poderíamos alargar-nos, e deveríamos provavelmente alargar-nos se o programa tivesse 2 horas para nós podermos conversar, e temos que ir a coisas mais reais. Portanto, a vossa preocupação é o mundo rural, isto são as pessoas que estão na agricultura. A agricultura, como disse, não é a mesma de há 50 anos ou há 40, ela está altamente mecanizada, está muito evoluída em termos de técnicas do plantio, do regadio, etc, mas também tem problemas do escoamento dos produtos, da justiça da venda aos intermediários, que são os grandes servidores do rendimento dos agricultores. Os nossos ouvintes estão sintonizados. A Ação Católica Rural está preocupada com estas coisas que, no fundo, dizem respeito a todos os cidadãos que trabalham no mundo rural e de quem nós dependemos, que é bom não esquecer isso. E, nesse sentido, vão organizar as 4ª Jornadas Nacionais daqui a um mês, praticamente 3 semanas, dia 13 e 14 de julho, e será aqui em Braga. O que é que esperam com esta... A quem é que eu me dirijo? Depois eu quero ouvi-los todos. O que é que esperam com estas jornadas? São as 4ª, portanto já há uma certa experiência. O que é que esperam que saia daqui? O que é que vão fazer? O que é que vão refletir? E o que é que esperam que saia daqui? Portanto, estas jornadas, no fundo, têm 2 momentos fortes. O primeiro dia, que é o dia 13 de julho, vai ser a Assembleia Nacional de Delegados, que é sem dúvida um momento que se faz por triênio, portanto, 3 em 3 anos, em que é no fundo o grande momento histórico e decisivo deste movimento. Porquê? Porque avaliamos o triênio e definimos as linhas de força para o novo triênio. E, portanto, aqui o que é que nós esperamos? É que temos já inscritos 180 delegados, o que significa que estão de todo o país. Portanto, nós estamos, já agora, só para terem uma ideia, nós estamos implantados em 16 dioceses. Praticamente todas? Todas, só não estamos mesmo no sul. Teremos gente das ilhas, de Madeira, dos Açores e, portanto, de 16 dioceses, portanto, que estaremos aqui representadas, e que vamos realmente, é um dia muito forte de trabalho, em que vamos analisar realmente o que foi feito, que realmente houve muitos projetos realizados e que são realmente uma força, sem dúvida, que este movimento tenta implantar no mundo rural, mas também temos que analisar, no fundo, as fragilidades e as grandes preocupações que também avassalam o nosso mundo atual, o nosso Portugal, como nós todos sabemos, mas que temos de ter sempre aqui este sinal, tal como dizia o nosso Papa, o nosso atual Papa Francisco, que temos de ser sempre, um cristão tem que ser sempre alguém alegre e cheio de esperança. É isso que realmente nos motiva. Portanto, este primeiro dia vai ser em Caldelas, e vai ser então esta avaliação e projeção para o próximo triênio e definir então as linhas de força. Posso interromper aí? Eu acho que o que disse é extremamente importante, porque normalmente nós temos uma ideia errada da avaliação, e a avaliação, que deveria ser feita sistematicamente em todas as nossas atividades, é fundamental para ver o que se fez de bem, mas também o que se fez de mal e aquilo é preciso corrigir. E eu acho que é muito importante essa metodologia do avaliar, parar para avaliar, para melhorar. Pronto. E então este ano decidimos então fazer realmente as 4ª jornadas. Porquê? Porque este ano a nossa revista Mundo Rural, portanto, faz 50 anos, em que desde 1963 sempre teve a sua tiragem mensal e nunca falhou, portanto, e que no fundo é uma revista em que as pessoas trabalham para ela de uma forma gratuita e generosa, e que temos neste momento 7.500 assinantes, que está por todo o país e também internacionalmente, que há muitos assinantes também. Deixe-me ver a capa, que é uma coisa linda. É um animal do mar, uma anémona, não? Talvez. Lindíssimo. Pronto, e o que eu gostaria de referir em relação a esta revista é que é uma revista familiar que tenta formar consciências e que realmente ajuda muito a refletir sobre temas da atualidade, mas temos página
infantil, página de adolescentes, página jovem, que é feita pelos próprios animadores e que ajuda realmente a fazermos um trabalho contínuo e estarmos em sintonia uns com os outros. No fundo, uma revista que tenta transmitir os valores que nós preconizamos e que acreditamos que são essenciais para vivermos em igreja e neste mundo atual. Portanto, estas quartas jornadas surgem efetivamente para comemorar 50 anos da revista Mundo Rural e escolhemos Braga porque realmente Braga é uma diocese para nós muito especial e que efetivamente acarinhou este projeto, e penso que agora vou dar a voz ao Tiago e à Cristina porque há realmente grandes novidades que eles nos vão proporcionar neste dia, que será um grande dia festivo. Enfim, agradecimento por tanta gente que tem dado gratuitamente. Eu refiro sempre a palavra gratuita, que acho que é isto que faz sem dúvida a diferença, é este trabalho gratuito e generoso, enfim, de entrega a esta causa. Então, Tiago, quais são as novidades? Sim, sem dúvida. Exatamente. Isto revelamos e lançamos também o desafio a toda a gente. Sem dúvida que foi é um desafio grande que a equipa nacional nos coloca a nível diocesano. E como em continuidade que a Ângela estava a dizer, no sábado teremos a Assembleia Nacional e depois o momento alto, o momento da família da Ação Católica será no domingo, que no dia 14 de julho, no Santuário de Sameiro, na qual esperamos e temos fortes indicadores que será mesmo um momento alto e na qual esperamos uma grande multidão no nosso santuário, vinda todo a nível nacional. Só dando como por exemplo, temos já uma confirmação vinda de Funchal, 55 militantes. É muito bom. É muito bom, dado à conjuntura nacional que estamos a viver, dado aos esforços que todos nós sentimos. Temos inscrições mais de 2.000. Portanto, já temos uma previsão acima de 2.000 inscrições. Para o dia 14. Para o dia 14. Para o grande dia das jornadas. Só fazendo assim uma pequena síntese do que será o nosso dia e revelando alguns pormenores e surpreendentes. O dia iniciará com um pequeno acolhimento, na qual vamos ter... No Sameiro. No Santuário do Sameiro, na qual vamos ter vários ateliês dirigidos às várias faixas etárias na qual o movimento está inserido, desde os pequeninos até os adultos. Teremos também uma parte do momento e um ateliê dedicado à nossa revista, que tem parabéns, são as bodas de ouro, não é? Exatamente, não é todos os dias que no mercado a gente consegue estar perante uma longevidade desta natureza, não é? Eu não conheço nenhuma, não sei, também posso estar se calhar a cometer alguma, mas acho que é um marco. Há algumas, mas são muito raras. Acho que é um marco. E com esta especificidade, exatamente, são ainda menos. E sem dúvida teremos o nosso momento alto, que será a Eucaristia, que será às 11 horas, presidida pelo Senhor Arcebispo Primários de Braga, o Dom Jorge Ortiga, na qual também certamente aceitou o nosso desafio com todo agrado, dado ao momento e dada a festividade do movimento. De seguida depois teremos o almoço partilhado das várias dioceses, na qual vai haver o convívio e toda aquela animação minhota, que é patente da nossa região. Não estivessem no Sameiro, exatamente, e que será certamente uma surpresa por muitas dioceses que se irão deslocar, não só por curiosidade e para conhecer o santuário mariano, mas também para conhecer a cultura nossa minhota. E depois da parte da tarde teremos a tal celebração, um momento especial que a revista, a equipa editorial nos irá desvendar em comemoração dos 50 anos da revista. E depois foi lançado ao longo deste ano, dos últimos meses, um desafio a todas as dioceses para ter um momento de animação cultural da parte da tarde, na qual foi promovido e foi lançado um pequeno excerto do parte do Credo e o Ano da Fé. Do Ano da Fé, exatamente, de acordo com o Ano da Fé, na qual, de forma criativa e expressando a riqueza da fé cristã, vão ter de representar ou ter de animar essa parte que foi destinada. Penso que temos uma tarde bastante animada e vai ser uma tarde bastante festiva. Vai ficar nos anais da Ação Católica Rural, tenho a certeza. Exatamente, vai ficar, e que seja um marco, como já foram muitos encontros nacionais, e este também seja um grande marco para o movimento. Vai ser, com certeza. Expectativas?
Cristina? As expectativas não podiam ser maiores, não é? Até porque chega a falar de crise, chega a falar de coisas más. Isto hoje é só coisas boas. Finalmente. Finalmente, aleluia. Pronto, como dissemos, e porque é que isto é tão importante, nós realmente temos vários encontros nacionais, todos os anos temos numa diocese do país, este ano em Braga, porque é em grande. Porquê? Porque convidamos família, amigos de todas as pessoas que fazem parte do movimento. Pessoas até que já fizeram. Houve convites pessoais a pessoas que já fizeram, que queiram festejar. Isto é, festejar a fé, festejar o grupo, festejar o movimento, festejar a revista. É uma festa da família ACR. Exatamente, exatamente. E da antiga JAC e da LAC. Tudo, Não estão excluídos, toda a gente que de alguma forma está ligada ao grupo. Convidamos também os outros movimentos da Ação Católica. Tudo, toda a gente. E quem quiser ir, com certeza. Exatamente, é quem quiser, é só aparecer. Pensem que será um dia sem falar em coisas más, é tudo de graça, o que é ótimo hoje em dia, é tudo de graça, é divertimento de graça. Não diga isso muito alto. Pronto, como o Tiago disse, teremos os ateliês que estão a ser muito bem preparados, com coisas específicas para a faixa etária, o que não impede, porque há sempre pessoas que gostam de ver tudo. Será um momento próprio para a minha idade, em que eu vou ver pessoas que se calhar nunca vi e que até nem sabia que pertencem ao movimento, porque quando há estes encontros nacionais é que a gente tem a dimensão de quantos jovens, adolescentes, adultos e pequeninos existe em Portugal da Ação Católica Rural. Teremos a tarde das apresentações que costumam a ser algo inédito e sempre muito, muito boas, muito criativas. Sem dúvida que por ser aqui em Braga e por ser o que é, está tudo muito empenhado em que seja algo muito ansiosos. criativo. A fasqueta é alta. O sítio é lindíssimo, a paisagem não podia ser melhor, portanto vai ser um dia em grande, sem dúvida alguma. Pronto, o nosso tempo chegou ao fim. Não sei se queriam dizer mais alguma coisa que seja necessário dizer, de inscrições, Os grupos já nos foram dizendo as expectativas das pessoas que vêm. Também um bocadinho o que nós estamos a fazer aqui é quem quiser aparecer, nós nunca fecharemos as portas a ninguém. É toda a gente muito bem-vinda. Olha, diga-me uma coisa, se vamos imaginar que está aqui um ouvinte nosso, de Celurico de Vaz, de Cabeceiras, dos arredores de Braga, que são sempre esquecidos, que diz, é engraçado, esta terra é tão agrícola, tão rural ainda, como é que a gente pode agarrar a ideia de criar aqui um núcleo? Isso é possível? Nós temos, já tivemos equipas que nos contactaram para ajudar a criar. E foram criados grupos nessas paróquias. O que é que eles devem fazer? Estas pessoas que eventualmente estão motivadas, interessadas? Portanto, seria contactar a equipa diocesana. Como? Nós, a nível de informação do Centro Pastoral, nós também estamos... na Rua de São Domingos. Na Rua de São Domingos, estamos lá, teve o nosso cantinho, se não podemos chamar sério, mas o nosso cantinho de acolhimento do movimento, e estamos mesmo na página da Diocese, temos lá o nosso contacto. E mais que isso, o contacto pessoal é sempre, nós estamos espalhados em qualquer cantinho da Diocese e qualquer... Portanto, contactarem a Ação Católica Rural, Rua de São Domingos, Braga. Exatamente, é chega lá. Pronto, muito obrigado. Obrigada foi um gosto. Eu espero que comigo foi a primeira vez que vieram aqui, espero que não seja a última. Claro que não. Eu costumo dizer, não é o meu programa. Quando o meu querido amigo António Campos me telefonou a dizer se podia, enfim, eu quase fiquei zangado com ele, o que seria dificílimo, porque de facto este não é o meu programa, este é o programa da Diocese. E se não aparecem aqui mais vezes é porque nós não sabemos. Portanto, as vossas atividades, digam-nos, em tal sítio vamos fazer isto. E gostaríamos de ir aí falar sobre esta atividade. E nós agendamos, arranjamos espaço, damos a notícia, estamos ao vosso dispor. Desde já agradecemos. Não, é a palavra que eu não gosto de ouvir aqui. Estamos ao serviço. Portanto, estamos no mesmo lado, remamos para o mesmo sítio. Acho que é importante bem isso. Está bem? Pronto, boa noite, bom êxito e continuem a dar notícias. Tá? Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado, boa noite. Muito obrigada.